Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. Eclesiastes 10, 4. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Não deixe o teu lugar. De novo, não deixe o teu lugar. Porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Você está aqui nesta manhã para uma coisa muito importante. Preste toda atenção. A Bíblia, a palavra de Deus diz sobre o levante do inimigo. A Bíblia diz que o inimigo se levantará. O inimigo, ele vai criar oposições. O inimigo, ele vai trazer armas, armadilhas, ferramentas contra a minha vida e a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que nós teremos vitória. Amém. Você terá vitória. Amém. Quando, pastor? A partir do momento que você entender a sua posição. A partir do momento que você entender qual é o teu lugar. O lugar de vitória, o lugar de conquista. E a Bíblia está dizendo nesse versículo que quando ele se levanta, o principal objetivo dele, qual que é, pastor? Fazer a gente, eu e você, abandonar a posição que Deus nos deu. Abandonar o lugar determinado por Deus. Quantas pessoas estão abandonando a fé, estão abandonando a palavra, por causa dos problemas do dia a dia, situações que estão enfrentando dentro de casa, situações que estão enfrentando no casamento, situações que estão enfrentando com os pais, com os filhos. Quantos problemas têm se levantado dentro da tua casa? Situações que faz você se sentir fraco, que faz você se sentir impotente, muitas vezes até fracassado. Quantas vezes o problema se levanta se mostrando que a vitória é dele e não sua. Mas ele faz isso por quê? Porque ele sabe que se você não reconhecer o lugar que Deus determinou para você, você vai abandonar. Não abandone o lugar que Deus deu para você. Amém. Um lugar de vitória, um lugar de conquista. Ele vai se levantar com confusões, ele vai se levantar com conflitos, ele vai se levantar com brigas, ele vai se levantar com pensamentos, ele vai se levantar contra mim, com você, com todas as armas possíveis. Vai se levantar com a inveja, o inimigo vai se levantar com medo, o inimigo vai se levantar com ódio, com contendas dentro de casa. Mas o único objetivo dele, o propósito dele, é fazer você sair do lugar que Deus determinou para você. Não importa o tamanho da luta que você estiver enfrentando, não abandone a fé. Não abandone a palavra de Deus. Não abra mão deste lugar, porque é na fé, é na palavra de Deus que você vai vencer o levante de Satanás, o levante do inimigo. O problema não é ele se levantar, o problema é você deixar o lugar que Deus determinou para você. Não deixe, permaneça na palavra, permaneça nos ensinamentos. A Bíblia diz que quando ele se levantar, é um espírito que vai se levantar, levantando-se contra ti o espírito governador. A palavra diz que esse espírito, ele tem poder, ele governa algumas coisas, ele administra armas, situações. Mas a Bíblia diz que mesmo ele administrando tudo isso, há um lugar que nós não podemos deixar. É como aconteceu com Jesus lá em Mateus. Se você pegar a história, capítulo 3 em diante, que Jesus foi até o Jordão, se batizou, saiu de lá, o Espírito de Deus desceu sobre ele, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e no meio da tentação, o que aconteceu? Teve um levante
o inimigo se levantou contra Jesus, falando para ele: transforma essa pedra em pão, é para saciar a sua fome. Quantas vezes o inimigo se levanta numa necessidade? Quantas vezes o inimigo traz, entre aspas, oportunidades para você, dizendo que a vontade de Deus, que Jesus fez, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele, Jesus, o Senhor, não saiu fora, não saiu fora da palavra, não saiu fora do que Deus queria para ele. Não saia do seu lugar. Diga glória a Deus. Olha para o irmão do lado bem forte, fala para ele: não saia do teu lugar. Fala para ele: não saia, não abandone, permaneça firme, como a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não abandone o Senhor, não abandone a sua fé em Cristo, porque em Jesus, é na palavra que você e sua casa servirão ao Senhor. Você quer o poder de Deus operando na sua vida? Pastor, eu quero. Então não abandone a palavra. Ande pela palavra, viva pela palavra, haja pela palavra, toma atitude pela palavra, escolhas pela palavra. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Essa é uma boa palavra. Deus te trouxe nesta manhã para fazer uma pergunta para você: quem é você diante das batalhas? Quem é você diante desses levantes? Quem é você diante dessa situação? Deus quer estar perguntando para você, e você pode olhar para Ele e falar: eu sou escolhido, eu não abandono a sua palavra. Não importa o que aconteça à direita ou à esquerda, eu não sairei de sua palavra. Permaneça. Este é o lugar de segurança. Pega a sua Bíblia, ou se não você acompanha na tela, que eu tenho mais referências para lhe dar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 18. Vamos para lá. Aqui tem algo muito interessante. 1 Samuel capítulo 17, versículo 8. Com esta palavra nós nos deparamos com uma situação muito difícil. E dentro dessa palavra, desse texto e contexto, nós enxergamos uma coisa importante que eu quero compartilhar com você. 1 Samuel capítulo 17, versículo 8, lá no começo da sua Bíblia. Vamos ler? Você pode acompanhar pelas telas. E parou e clamou as campainhas de Israel, e disse-lhe: para que saíres a ordenar a batalha. E não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nós serviremos. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha para o pastor. A Bíblia diz que havia uma guerra. Havia uma guerra. E o inimigo estava se mostrando para o exército de Deus como um vencedor. Quantas vezes você vai no médico e o doutor te dá um exame dizendo: ó, sua situação é séria, do jeito que está aqui, você não vai viver muito tempo. Aquele exame mostra uma realidade, mas a palavra de Deus, ela mostra a outra realidade. Você tem que fazer uma escolha. Não estou falando que você não deve ir no médico. Você tem que ir no médico, tem que seguir os procedimentos certinhos, porque se a sua fé não for suficiente para ser curado, Deus vai usar a medicina, os médicos, para operar na tua vida. Amém, Jesus? Amém. Coloque isso no teu coração. Mesmo eles não sendo de Deus,
Deus, através deles, pode operar maravilhas. Diga graças a Deus. A Bíblia diz que havia um confronto. É isso que eu quero que você entenda, preste atenção. Eles estavam sendo desafiados. Eu e você, todos os dias, somos desafiados a uma batalha. Dentro de casa, quantas vezes nós somos desafiados a perder a paciência? Qualquer coisinha perdemos a paciência. Qualquer coisinha brigamos com o marido, brigamos com a esposa, brigamos com os filhos. Qualquer coisinha queremos largar o emprego. Qualquer coisinha que enfrentamos, qualquer situação que passamos, já queremos abrir mão das bênçãos de Deus. A Bíblia diz que esse gigante era um filisteu gigante, forte. E a Bíblia diz que ele chegava, afrontava. Quem? O exército de Deus. O rei Saul afrontava, ameaçava, falando que eles não tinham capacidade. Quantas vezes surgiu algo até você, que ele olhou para você e disse: você não é capaz de salvar o teu filho, você não é capaz. E eu vou ser bem sincero com você: você não é, mas o Deus que está na tua vida é. E Ele pode, e Ele quer operar. Você por si só não pode nada, mas Deus em sua vida pode tudo e todas as coisas. Essa era uma batalha de um só homem, de homem para homem, que ia definir, preste atenção, ia definir dois povos. Era uma batalha que iria dizer quem que seria escravo. Nós estamos nessa batalha. E entenda que se você ficar no lugar que Deus te deu, você vai vencer. O gigante veio, se falou um monte de coisa, e eles fizeram o que? Versículo seguinte, 10. Disse mais os filisteus: hoje desafios as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. Vamos parar um pouquinho. Eles eram escolhidos de Deus, mas diante daquelas palavras ficaram com medo. Tem palavras que vêm até nós que traz medo. Sim ou não? Sim ou não? Traz medo. Principalmente quando você vai no médico, o médico fala: ó, é câncer, é AIDS, você vai ter que viver com esse problema o resto da tua vida. São palavras que não afetam só o corpo, mas afetam o teu coração, afetam o teu espírito. Mas a Bíblia diz que mesmo tendo esse levante, mesmo essas palavras vindo, eu não posso abandonar o lugar que Deus me deu. A Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Como você está se mostrando diante desse levante de Satanás? Como você está se mostrando diante dessa situação? Quer um frouxo aqui? Quem ficou quieto está preocupado, hein? Tem algum frouxo aqui? E eu tenho certeza que não tem, porque você é o escolhido de Deus. Deus te escolheu. Assuma a sua posição. Fica firme diante do levante. Ele vai trazer muitas ciladas, ele vai trazer pavor, vai trazer medo, insegurança, vai mexer na sua vida financeira, vai mexer no seu emocional, mas não abandone a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus você terá forças para se levantar. Na palavra de Deus o combate vai vir, vai bater na sua vida, mas você não cairá. Amém, Jesus? Para terminarmos a mensagem, pula para o versículo 45. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Vamos ler. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança,
e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens. Vamos parar aqui um pouquinho. Davi sabia o lugar dele. Davi sabia quem estava com ele. Davi não tinha uma espada como gigante. Davi não tinha um escudo como gigante. Davi não tinha a força do gigante. Davi não tinha a altura do gigante. Davi não tinha nada que dizia que ele iria vencer aquela guerra. Mas ele tinha uma coisa: o Senhor. Há momentos da nossa vida que parece que nós não vamos conseguir. Só parece. E por que, pastor? Porque você tem o Senhor. Você tem o Senhor. Coloque isso no teu coração. Deus está lhe perguntando diante das batalhas: como você está diante das batalhas? Você está se afastando? Está com medo? E agora? Ou você está olhando para a situação e falando: você pode vir com espada, você pode vir com lança, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Como você está fazendo diante das dívidas? Como você está fazendo diante das enfermidades? Como que você está fazendo diante do levante de Satanás? O que você está fazendo? Você está retrocedendo ou avançando? Aquele que vive da fé, ele não retrocede, ele avança. Você vive da fé? Você vive da fé? Então avance. Não retroceda. Não queira parar, não queira abrir mão. Tem algum frouxo aqui? Então não retroceda, fica firme. E quando eu falo frouxo, estou falando da Bíblia. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo, indeciso, com medo, a tua força, o poder de vitória será pequeno. Mas se você se manter firme, a vitória é sua. Davi disse que aquela guerra seria vencida não com armas, mas com a presença de Deus. Vamos pegar isso para nós? Às vezes você está querendo vencer guerras com as suas mãos. Você está querendo vencer guerras com o seu dinheiro. Você está querendo vencer guerras com o seu entendimento. Não vai vencer. Você só vai vencer guerras em comunhão com Deus. Tem guerras que você só vai vencer buscando a Deus. É como nós acabamos de cantar agora há pouco: Deus fará um caminho. Glória a Deus! Deus fará um caminho aonde ninguém imagina. Deus abrirá as águas do mar. O que Deus tiver que fazer para abrir um caminho para você, Ele fará. Coloque isso no seu coração. Essa é a palavra que Deus mandou entregar para você hoje. Está na hora de você não abandonar o seu lugar. Está na hora de você começar a falar: Deus, eu volto para a posição que o Senhor me deu. Eu volto para a sua palavra. E eu vou lutar dentro da palavra. Davi disse que ele ia para a guerra. Ele ia para a guerra sem arma, sem espada, mas ele ia para a guerra com a presença de Deus. Você pode não ter condições físicas, financeiras, mas se Deus é contigo, vai para a guerra. Porque Ele faz de uma simples pedra uma arma potente. Ele faz de uma simples escolha sua uma arma de vitória. Ele faz uma simples palavra sua ser cheia de poder. Amém? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Essa é uma boa palavra.